Olá, estamos aqui com mais um Podgat e hoje nós vamos falar sobre doação e captação de órgãos. E para conversar com a gente, estamos aqui com o doutor Marcos Vinícius Pereira, médico diarista da UTI adulto do Hospital Dr. Mário Gatti, e a doutora Thalita Sansoni, médica da equipe da Organização de Procura de Órgãos e Tecidos da Unicamp. Sejam bem-vindos e obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigada pelo convite. Obrigado também, é um prazer para a gente poder divulgar um pouco mais de áreas que a gente trabalha. Perfeito. E para contextualizar um pouquinho sobre o assunto, eu trouxe alguns números aqui. Dia 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. E segundo o Ministério da Saúde, em 2024, o Brasil bateu o recorde histórico de transplantes realizados no SUS, com mais de 30 mil procedimentos, um crescimento de 18% em relação a 2022. O Brasil é referência mundial em doação e transplantes de órgãos que são feitos pelo SUS, responsável por financiar e fazer mais de 88% de todos os transplantes de órgãos do país. Em termos absolutos de transplantes realizados, o Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos. Atualmente, 78 mil pessoas aguardam por doação no Brasil. De acordo com dados da OPO, o número de notificações de potenciais doadores em Campinas de 2021 a 31 de agosto de 2025 foi 403, dos quais 122 foram doadores efetivos. Os órgãos e tecidos mais utilizados para transplantes são fígado, rins e córneas. No mesmo período, foram transplantados na área de abrangência da OPA Unicamp, que conta com 124 cidades, 921 rins, 378 fígados, 106 corações, 85 pulmões e 21 pâncreas. E segundo dados do setor de informação da Rede Mário Gatti, no período de janeiro de 2022 a agosto de 2025, houve 11 captações de órgãos no centro cirúrgico do Mário Gatti. A média de idade foi de 44 anos, sendo que o doador mais jovem tinha 21 anos e o mais velho 68 anos. Então, diante desse contexto, eu gostaria de perguntar o que é a doação de órgão e qual a sua importância. Vamos lá. Bom, a doação de órgãos, ela é um processo que envolve um diagnóstico de morte, a captação de um órgão de um doador e esse transplante de órgão para um receptor. Então, ela envolve todo um processo desde a suspeita de morte encefálica, que a gente considera como morte de uma forma global, até o transplante per se. Então, isso que engloba o processo de doação. E tem todo um significado e imensurável quando você bota num contexto de família, ressignificação de morte. Mas, de forma objetiva, é mais esse processo em si. Tá, e fala um pouquinho, né, o que é a OPO e de que maneira ela atua. A OPO, ela é uma entidade de organização e procura de órgãos e tecidos que atua sobre o guarda-chuva da Rede Nacional de Transplante, onde eu tenho, por si, em forma ramificada, centrais estaduais de transplante, e a OPO que vai fazer esse intermédio com as comissões intra-hospitalares de procura de órgãos. Então, essa conversa é a área de atuação da OPO, que vai atuar justamente a partir do momento que ela é acionada por uma suspeita de diagnóstico e esse indivíduo se torna um possível doador, apesar desse diagnóstico ser feito independente ou não do desfecho ser a doação, ela acompanha todo esse processo e ela vai ajudar tanto durante o procedimento diagnóstico, inclusive orientando e capacitando as equipes para que isso seja feito da forma correta, de acordo com a legislação, eventualmente, diante de um diagnóstico positivo, e aí ela já, inclusive, acionou a Central Estadual de Transplante para poder finalizar este diagnóstico com os exames complementares. Eu tenho o potencial doador, ela orienta e ajuda no manejo desse potencial, ela faz a validação desse doador junto a esse DOTS para o processo de captação e doação e iniciar toda essa logística do transplante em si. Então, a OPA, olha que interessante. A OPA que a gente está sujeita, que é dos meninos da Unicamp,
Tem uma área de abrangência que vai até São José dos Campos. Então, Uhum. às vezes, o pessoal tem que se deslocar daqui e ir até lá para terminar um trâmite todo que foi iniciado da detecção de morte encefálica, né? O relevante é assim, uma vez a conversa sobre morte encefálica, ela não visa só doação. Ela visa o diagnóstico do paciente de que o evento que ele teve no sistema nervoso central levou ao óbito. Ele precisa disso. Ao final disso, para onde a gente vai agora? Então, a partir de agora, que a gente não tem mais como trazer esse paciente de volta à sociedade ou à sua família, o passo que nós temos é oferecer para a família a possibilidade da doação dos órgãos única e exclusivamente nessa situação. A outra situação de doação é intervivos, que a gente fala, né? Olha, eu tenho um fígado, ou eu tenho um rim, ele é compatível com você e eu posso doar o meu, tenho dois, eu dou um para você. Sim. Existe essa possibilidade, né? Mas a outra possibilidade legalmente no país, com a legislação extremamente rigorosa e madura que a gente tem, é a detecção da morte encefálica do paciente. E na sequência a gente propõe à família, diante dessa situação, a doação de órgãos. Aí a OPO entra na jogada conosco, e aí sim, a família doa ou não doa, aí tem um trâmite todo, um envolvimento familiar, psicológico, de que para que lado vai. Então, a fim de que as coisas funcionem de forma organizada e correta, é que existe a instituição OPO, Organização de Procura de Órgãos e Tecidos. Por ser algo extremamente vinculado ao SUS, sempre se põe uma instituição terceirizada para comandar, até mesmo porque vários dos transplantes são feitos na Unicamp, né, por toda a sua complexidade que envolve. Mas tem São José do Rio Preto, tem Ribeirão Preto, né, São Paulo tem uma gama muito grande de centros formadores e de centros captadores para isso. Por isso que existe a tal da OPA. Explica um pouquinho, então, doutor, como que acontece esse processo de doação de órgãos, né? E quais são os critérios que configuram a morte encefálica? Tá, os critérios, tem bastante coisa mesmo, né, nesse trâmite todo. Então, um primeiro passo, assim, o paciente tem um evento neurológico que a gente consegue detectar? Sim, tem. Ele é um politraumatismo craniano, fez uma tomografia, fez uma segunda tomografia e a gente tem a causa por que o cérebro, no momento, está demonstrando para nós que ele não está funcionando. Não falei que ele está morto, que ele não está funcionando. Então, uma vez que a gente tem essa detecção, retirado outros detalhes que poderiam nos confundir, como temperatura, medicação, tudo isso, num trâmite, numa linha do tempo que envolve às vezes 24 a 36 horas, né? Então a gente, realmente esse paciente, o cérebro não está funcionando. Aí são aplicados no paciente alguns testes clínicos para avaliar o quanto o cérebro, debaixo desses testes, por exemplo, o mais comum que a gente vê na televisão é pôr a luzinha nos olhos, né? E a pupila fecha. Esse é um deles, né? São vários. Até o momento em que um exame complementar feito por um médico habilitado da OPO vem e faz o exame com algum material. O que eu faço primeiro é luz, água, soro. Ele vem com equipamento, esse equipamento faz a avaliação de, olha, realmente, ou o cérebro tem atividade elétrica, ou o cérebro está recebendo fluxo de sangue ou não está recebendo fluxo de sangue. Uma vez que o cérebro não recebe fluxo de sangue, os neurônios morrem a partir do 5º minuto. Você imaginar que, depois de um trauma grave, 24 a 36 horas sem irrigação, o cérebro realmente já foi. Então, existe um processo aí que demora 12 horas a 24 horas, feito por médicos diferentes, em momentos diferentes, habilitados e treinados para isso. Aí a gente, na caminhada, a gente já pode avisar, no caso, a Unicamp. Meninas, né, demos início a um protocolo de morte encefálica aqui. Então, o pessoal da Unicamp já começa a nos ter no radar. E eles vão perguntando, momento a momento, às vezes pergunta de manhã e pergunta de tarde. Tá, o paciente, como está o paciente? Tem vários critérios, né? Ele vai estar no respirador, temperatura, se teve febre, não teve. Tem critério de infecção, às vezes o paciente vem com um quadro infeccioso na sequência de um trauma, mas também AVC. O AVC isquêmico, que é aquele falta sangue no cérebro, né? Uma obstrução pode levar ao não funcionamento do cérebro. Ou AVC hemorrágico, que é quando sangra na cabeça, que é mais trágico do que o AVC isquêmico. Todos esses podem levar o paciente à morte encefálica, né? Então, o trâmite todo funciona dessa forma. E acho que é um gancho importante, talvez seja até para ressaltar, como que a gente valoriza a comunicação interdisciplinar e interequipes. Embora o diagnóstico de morte encefálica, ou morte, sempre entenda quando a gente fala morte encefálica é morte. Por que eu forço um pouquinho nisso?
Porque a gente culturalmente acredita que enquanto o coração bate, a vida, é uma teoria cardiocêntrica, e cada vez mais a gente entendeu que não é bem assim, envolvem outras coisas. E aí é essa comunicação que faz com que o processo às vezes seja mais rápido, mais demorado. Então a gente está falando, acho que só para a gente amarrar, o quanto as equipes multidisciplinares fazem diferença. É o médico que vai dar o diagnóstico de morte, através de 2 exames clínicos, seguidos de um teste de apneia, onde a gente vai testar o centro respiratório. Esses exames clínicos, como o Marquinhos falou, envolvem os reflexos de tronco, e eu preciso comprovar, antes de tudo, que a causa desse rebaixamento, desse coma, seja comprovada por imagem. Então, tecnicamente falando, tive um insulto, tem um exame de imagem que comprova esse insulto, é uma causa irreversível, eu perdi, tenho que provar, ter meios para provar que eu perdi todas as minhas capacidades de tronco encefálico e de funções corticais do cérebro. Então, a partir daí, eu testo esses reflexos, primeiro exame clínico, por um médico que seja devidamente capacitado. Ele tem que ser treinado para isso. Então, essa é uma das funções da OPO também. E as equipes, elas participam desse processo porque não é só o exame clínico. A gente tem o cuidado e os pré-requisitos para eu iniciar, inclusive, esse exame, até chegar nos exames complementares que o Marquinhos falou. Então, eu preciso que a temperatura esteja acima de 35, eu preciso que as pressões estejam acima de determinados valores, a sistólica acima de 100 ou igual, a média acima ou igual a 65, isso às custas de droga endovenosa, noradrenalina, o que fosse, ou vasopressina, mas que esse paciente tenha condições de fazer. Eu preciso que a função renal dele esteja boa ou hepática, e se não tiver, a gente vai considerar todas aquelas medicações de sedação e bloqueadores neuromusculares que podem confundir esse diagnóstico. E levando em consideração que esse paciente está internado na UTI ou no setor de emergência, muitas vezes não tem vaga na UTI, a gente trabalha com os outros setores do hospital também, e daí, de novo, a importância da gente ter essa consciência multidisciplinar de que todo mundo consegue ajudar esse processo e participar desse processo. Os exames complementares, eles vão bater o martelo, como a gente fala. É ele que vai te dizer que o teu diagnóstico feito clinicamente é válido, ele vai amarrar o seu protocolo. Então, ele vai descartar que eu tenha ou ausência de metabolismo, ou ausência de fluxo sanguíneo, ou ausência de atividade elétrica. E eu posso fazer isso por exames diferentes, arteriografia, Doppler transcraniano, eu posso fazer isso através de cintilografia ou de eletroencefalo. E lembra, cada paciente tem a sua individualidade. Então, a depender do porquê daquele trauma, do que aconteceu na interação, das disfunções, aí a OPO direciona o tipo de exame complementar que vai ser mais adequado naquele caso. Ou seja, né, é uma equipe multidisciplinar, toda qualificada, preparada para isso, com vários procedimentos, né, um protocolo bem criterioso para não ter margem para erro. Não tem margem. É seguir o que está ali, porque eu ouso dizer que é o mais... Eu sempre falo isso. Até conversava com o professor sobre isso. Ouso dizer que é o mais rígido do mundo. O mundo tem muitas particularidades, tem países com legislações interestaduais diferentes, autonomias de exame diferentes, e o que vale é a nossa. A nossa é extremamente rigorosa e é compatível com a nossa realidade. Nós temos uma educação médica e uma educação da área da saúde, condições socioeconômicas muito divergentes. Então, ela precisa ser rígida, porque esse diagnóstico a gente não pode errar. Sim. Esse não pode errar. E sempre que há um senão, uma vírgula que seja, tudo parado, interrompido, e só se dá início depois de 3 a 4 horas. Se não puxa, tô incerto, a gente vai ver o que falta para tirar essa incerteza, né? Infelizmente, a gente acabou vivendo um período, e assim, no mundo, e filmes, e venda de órgãos, né? Então, vocês estão querendo os órgãos porque vai doar, vai vender. Puxa, no Brasil, conosco aqui, certamente isso não se passa em nenhum momento. A nossa legislação é extremamente rigorosa, não tem espaço para isso. Desmistificar um pouco de que é tudo vinculado ao SUS. A gente presenciou, né, uma celebridade que foi o Faustão, né? Tudo foi feito no Einstein, seguiu todos os protocolos dos doadores, dele como receptor, foi tudo certinho. Conosco aqui não é diferente. A legislação realmente, a nossa é uma das mais maduras que tem no mundo, se não, somos exemplo para outros, né? A gente sempre vai a favor do paciente.
quando não tem mais realmente o que oferecer para esse paciente, que chega nesse ponto, aí a gente vai abordar a família agora, para uma situação, um segundo cenário, né? Uhum. Então, essa história de venda, comércio, no Brasil já foi, se é que teve em algum momento, conosco aqui jamais. Tá. E quais são os órgãos aí que podem ser doados, né? Tecidos, tudo pode ser doado ou não. Tem os que são mais comuns, os que são mais raros. Fala um pouquinho sobre essas possibilidades. Em vivo tem algumas particularidades, né? A gente vai, como o Marquinhos comentou, rim, pedaço de pulmão, fígado, perdão, medula óssea. Já os doadores que competem à atuação da OPO, que são os doadores falecidos, aí a gente pode ir desde rim, coração, pulmão, pâncreas, intestino, pele, osso, vascular, e a gente está falando tanto de órgãos sólidos quanto de tecidos, válvulas intracardíacas, córnea. Então, a gente tem um único doador, ele consegue ajudar aí pelo menos 8 pessoas, pelo menos. Uau, Então, a gente consegue realmente trabalhar com bastante coisa de acordo com a complexidade dos centros de captação. E quais são aí os principais desafios, né, da doação, né? Tem essa questão, queria que vocês falassem um pouquinho e abordassem também essa questão do diálogo, né, que precisa existir com os familiares. Eu acho que você tocou no ponto certo. Eu acho que a gente vai desde... Talvez o nosso maior desafio esteja atrelado à recusa familiar, tá? E isso sempre é desta forma. E aí a gente tem que entender, e nas próprias entrevistas familiares realizadas tanto pelas equipes quanto pela própria equipe da O, em muitos cenários, essas famílias, elas, mesmo diante da recusa, é perguntado, não é questionado do ponto de vista acusatório. Doar é um direito desta família. Então, mas não é um dever dessa família. Então, essa família ela tem que ser acolhida a todo momento porque ela está no pior cenário dela. Uhum. O nosso papel é tentar dar uma chance de ressignificar este momento. E a doação é uma forma de fazer isso. A recusa, ela está muito atrelada a mitos que saem na mídia, mas definitivamente a falta de conhecimento. Então, quando a gente fala que talvez as perguntas mais frequentes que a gente recebe, Uhum. eu não sabia se ele queria ou não doar, então isso não foi conversado em casa, nunca, ninguém nem conversou. Porque talvez nem passasse pela cabeça. Então a gente não sabe o valor daquela pessoa, a família fica com aquele peso de decisão sem saber se queria ou não. Sobre o processo em si, se o corpo vai vir deformado, e é garantido por lei que este corpo é devolvido à família completamente íntegro. Ele vai ter, em relação assim, além da captação, mas o que ele vai ter são cicatrizes, mas ele volta íntegro, proporcionando um velório normal. Isso é uma preocupação. A gente tem crenças, às vezes, não só culturais, mas religiosas, e aí estão todas atreladas de novo à falta de conhecimento ou dúvida. E quando a gente tem essa entrevista, a gente faz de tudo para tirar todas essas dúvidas. O tempo de demora, porque eles já estão naquela ansiedade e expectativa do diagnóstico. Uhum. Então, isso já eventualmente demora um pouco. E aí, vai demorar mais um pouco para eu conseguir ver lá e terminar essa fase. Então, isso também influencia, porque no melhor cenário, a gente está falando de 24 horas a mais a partir da entrevista familiar. Se a gente está falando de uma causa externa traumática, esse corpo ainda vai para o IML. Então, eu ainda dependo do plantão do IML para devolver esse corpo. Então, o tempo de recepção desse corpo influencia. Eu acho que existe também a questão técnica, de novo, a capacitação dos profissionais envolvidos no diagnóstico para identificar precocemente a manutenção desse doente até que a gente feche o diagnóstico, porque ele precisa desses pré-requisitos para que eu faça as provas clínicas e complementares com acurácia. Se ele não tiver, não é validado o diagnóstico. Tudo tem que estar muito redondinho. Às vezes, estrutura, nós tivemos uma situação que tem hospitais, e não são muito longe de Campinas, que não possuem gasômetro. Ou então o gasômetro está quebrado.
e não tem outro, não tem como mandar para um laboratório ou externo, tem que esperar, consertar o gasômetro. Então são situações que às vezes no nosso dia a dia a gente não para pensar, mas existe essa logística de dificuldade. Mas a recusa familiar, que ainda assim é a nossa principal causa de não doação, eu acho que está muito atrelada ao conhecimento. A mídia, ela ajuda, mas ela também atrapalha. E os mitos de venda de órgãos, dessa coisa da lista não ser justa, o SUS trabalha com uma única lista gerada. Mesmo a estrutura do Einstein é uma UTI SUS dentro do Einstein, específica de transplante, que acontece. E tudo é regido pelo Sistema Único de Saúde. Existe uma legislação específica para isso, que é a 9434. E ela garante integridade de devolução do corpo, ela garante uma lista única de transplante. E essa lista, ela se baseia não só na ordem de chegada, de necessidade. Ela vai se basear na prioridade da gravidade, claro, mas ela vai se basear na compatibilidade do órgão que está sendo disponibilizado. Então, tem muitas questões envolvidas quando a gente vai priorizar alguém para um transplante. A gente já viveu os vários cenários aqui comigo, pelo menos no Mário Gatti. Quando o que a gente tem feito em relação a tentar obter um sucesso? É quando o paciente já entra grave, e a gente sabe que em 2, 3 dias ele pode evoluir, a gente já começa a sentar com vários membros da família e falando as verdades. Olha, o traumatismo craniano é grave, no momento está sedado, está recebendo a medicação, mas o cérebro é uma caixinha de surpresa, a gente não consegue prever para que lado nós estamos indo. A gente está, momento a momento, acompanhando esse paciente. Para que a família não seja pega de surpresa em algum momento e fale, olha, ele evoluiu para morte cerebral. Ué, como assim? É claro que o sucesso e o compreendimento dessa família para uma pergunta na sequência, vocês querem doar? Claro que vai dar ruim. Né? Então, o que a gente faz é o acolhimento da família. E, geralmente os TCS, os traumatismos, são de pacientes jovens. Né? É uma ruptura muito grande. Às vezes são os é o arrimo da família. Sim. É motoboy, é o cara que trabalha de alguma coisa de dia, na motoca à noite. Né? Com frequência são esses os que vêm para nós. Então a gente já vai construindo ao longo da internação, desde a sua chegada, a verdade da gravidade do insulto cerebral que ele sentiu, né? O que às vezes acontece? É uma comunicação transparente aí, Tem que né? falar a verdade. Fundamental. Já aconteceu. Construir esse vínculo. E assim, a conversa dentro de casa é importante. Que com frequência a gente vai chegar na família e vai perguntar assim, em algum momento ele expressou dentro de casa se ele gostaria que os órgãos fossem doados ou não. Você vai lembrar que antigamente na carteira de identidade vinha assim, sou doador. Isso caiu por terra porque não deu certo. Sim. E assim, violava a liberdade das pessoas. Né? Então, diante desse cenário, isso foi tirado. E assim, a importância é, sou doador. Eu aviso alguém próximos a mim. Talvez seja a mensagem principal dessa conversa de Ou hoje. eu não sou doador. A conversa com a família. A conversa com a família, eu não quero doar. Disso para você. Porque se você for doador, na hora que nós formos conversar, a família não está sabendo, é a família quem vai decidir. Então, assim, se eu sou casado, vai ser minha esposa. Se eu não sou casado, são meus pais que vão decidir. Então, se eu não tenho ninguém, tem algum amigo ou vizinho, ele já se expressou para alguém? Se levantar uma pessoa lá de 500 mil quilômetros de distância, e ele fala assim, mas teve uma vez que eu acho que ele ficou na dúvida se ele queria doar, não vai doar. A gente não vai conseguir. Respeita esse mundo, né? A gente vai respeitar. Então, essa linearidade da conversa precisa existir. Então, já aconteceu de a família chegar para doar e, infelizmente, o paciente estava além, inclusive, da doação. Eu falei, nossa, ele queria tanto doar, doutor, mas, infelizmente, alguns outros detalhes neste paciente inviabilizam a doação. Porque tem a questão também, né, das que eu queria conversar com vocês, inclusive, sobre isso. Porque tem as notificações, que é um número sempre muito maior, como eu citei aqui anteriormente, e tem a doação efetiva. Queria que vocês comentassem um pouquinho aí o porquê dessa discrepância desses números. Né? Sim. Os números de notificação, eles estão literalmente atrelados ao diagnóstico. Eu acho legal que Marquinhos pontuou bem. A equipe que está responsável por este diagnóstico é a equipe que está assistindo esse paciente desde o começo. Em nenhum momento fala-se sobre doação com essa família. A família às vezes até traz essa demanda, mas o foco desta equipe é o diagnóstico.
O paciente tem um direito de ter esse diagnóstico e a notificação ela está atrelada, ela é compulsória para o diagnóstico de morte encefálica. Então, ela sempre tem que acontecer uma vez que haja suspeição. Sempre vai acontecer? Se tiver condições clínicas, sim. Às vezes a gente não conclui o protocolo porque não tem condições de realizá-lo da forma correta. Mas em nenhum momento, durante este período, a gente aborda a família sobre doação. Nós fazemos o acolhimento. Uhum. Criamos vínculos com essa família e deixamos a transparência sobre a gravidade do caso. Diagnóstico feito, isso que a família, a partir do momento que a gente vai fazer o diagnóstico suspeito, a gente já avisa essa família também. Diagnóstico feito, estamos no momento de comunicação do óbito. É morte. Então a gente chama a família, comunica o óbito. E dá o tempo que eles precisam para respirar e assimilar isso ali, todos juntos. E a partir daí a gente vai fazer a entrevista familiar. Então a notificação está garantida quando eu terminei o diagnóstico. Por isso o número mais exacerbado de notificações. E cada vez mais que a gente capacitar, maior o número de notificações. Aí você fala, tá, mas você está capacitando todo mundo, inclusive para o processo de doação. Por que não doa proporcional? Mais ou menos 44% de recusa familiar. Sempre. Já chegamos a 60%. Não necessariamente aqui, estamos falando de dados de estados. Ok. Então, de novo, talvez seja o nosso maior obstáculo. Temos as contraindicações precisas? Temos. Às vezes a gente esbarra em obstáculos relacionados a contraindicações absolutas, neoplasias disseminadas, infecções não controladas, algumas sorologias positivas que implicam também não doação. Mas, no geral, o que é a maior justificativa é a recusa. E a recusa, lembrando, essa questão de comunicar a família seja uma das coisas que mais realmente é questionada, porque ninguém conversa. Então a questão é essa, para a pessoa se declarar doadora, ela precisa se expressar, dialogar e informar isso para os familiares. Isso tira um peso de responsabilidade da família quando esse momento chega, porque ele já expressou em vida. Senão, no final, é a família que vai decidir. Existem famílias que conseguem aceitar isso e decidir isso de uma forma mais suave. Mas, de novo, a gente está falando no pior cenário da vida de alguém. Não tem como a gente nem sequer julgar como que eles vão responder sobre isso. Então, a discrepância está muito atrelada a isso. Quando a gente fala de doação efetiva, são aquelas que a qualidade dos órgãos, dos enxertos captados, foram enxertados, eles tiveram qualidade suficiente para serem transplantados. Porque ainda existe uma fração muito menor, mas de descarte, inclusive. Que é justamente, a gente faz todos os exames antes para viabilizar essa doação, os exames estão ok, nós conseguimos fazer a captação, chegar lá no intraoperatório, nós encontramos alguma coisa que não estava descrita, a lesão é muito maior do que aparentou no exame, o órgão não tem uma qualidade suficiente para ser reutilizado, entendeu? Então, ainda mas isso é uma parcela menor. É uma parcela, mas eles não entram nas doações efetivas. Então, chegou a ter a doação, mas não necessariamente ela foi efetivada. E tem vários detalhes, né? Por exemplo, se eu tiver errado, você me corrigiu. Coração. Para doar coração, tem que ter menos de 45 anos. Sim. Mudou? Eles até praticamente 45. Então, só que coração e pulmão é isso. Tem uma rigorosidade de parâmetros para que a gente consiga. Tem 46, era um cara saudável, fez ecocardio, beleza, olha, é um coração viável, usou pouca medicação para sustentar a pressão, que é a noradrenalina. Aí você fala assim, olha, mas o doador que é compatível com ele está 9 horas de distância. Aí não dá, porque é no máximo 4, não é isso? O coração por exemplo, se a gente estivesse falando do rim, era uma outra história, é um cenário muito mais resiliente de tempo de isquemia fria, que é o que a gente chama do transporte, a partir do momento da retirada, tá na caixa com temperatura controlada, mas aí o rim, por exemplo, é muito mais resiliente, o coração é um tempo curtinho, e para eu conseguir a logística de ajustar os parâmetros adequados, ou mantê-la adequada, às vezes os pacientes já estão internados há mais de 48, 72 horas, com intubação e ventilação mecânica, infectou, e aí eventualmente os parâmetros ventilatórios já não ajudam, então talvez o pulmão já não vá, e aí tem essas questões além da idade. Detalhe, não é tão simples assim, vou pegar aqui e vou pôr lá.
E aí tem essa questão também, eu queria agora então falar um pouquinho sobre a questão da captação, né. O Hospital Doutor Mário Gatti aí é um dos hospitais que faz essa captação, né, aqui em Campinas, já foi reconhecido aí no encontro das comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplante do estado de São Paulo, né. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre como acontece essa captação, né, que vocês já entraram nesse assunto aí um pouquinho, como Aqui, que vêm as equipes, né, A dos logística. hospitais, como que acontece aqui a tudo gente tem o isso? privilégio de ter uma comissão. Uma comissão são 2 médicos, eu e mais um colega, e 2 enfermeiras. E aí, quando em qualquer ambiente do hospital se levanta a suspeita de que um paciente teve um traumatismo craniano grave, de que ele pode evoluir para morte encefálica, geralmente somos avisados. Então, nós vamos até onde o paciente está, vimos a história toda, a parte clínica, o que ele precisa de ajustes, o tempo de sedação, a interrupção dela. E aí a gente deflaga o processo de detectar que está em morte encefálica. Todos aqueles trâmites de exames clínicos a gente vai fazendo, independente de onde estiver. Se estiver na unidade de terapia intensiva, se estiver na unidade de emergência, se ele estiver na enfermaria e acabou evoluindo lá, a gente começa o processo onde quer que ele esteja, corrigindo tudo que precisa ser corrigido. Nessa caminhada a gente avisa a Unicamp. A UPA fica sabendo. Então, chegamos ao final dos testes clínicos, a Unicamp está sabendo, a Unicamp convoca o exame complementar, que aí geralmente vem o Doppler, que é alguém treinado também da Unicamp, vem o Doppler faz e avalia que não existe fluxo sanguíneo cerebral. Beleza. Detectado então que o paciente está em morte cerebral. Agora a gente vai chamar a família para contar que o paciente está falecido. Nessa conversa eu sempre falo, mas o doutor Coração está batendo, como a Thalita falou, né? A legislação brasileira mostra e determina que é o seguinte, a morte é detectada a ausência de atividade cerebral, que tem como viver com coração artificial. Se eu vivo com coração artificial, o meu cérebro está vivo, eu reconheço as pessoas, eu saio andando, saio fazendo... É só por um coração artificial aqui, que seja ligado numa máquina, mas a pessoa está viva, né? Então, a gente inverteu esse detalhe, né? Tirou do coração, o coração batendo, e passou para o cérebro, que realmente que me mantém enxergando você, sendo capaz de entender a pergunta e responder, não é o meu coração, é o meu cérebro que conseguiu fazer tudo isso. Uma vez que a família concorda em relação à doação, a Unicamp manda uma enfermeira para cá, colhido alguns exames de sangue desse paciente que são processados lá na Unicamp. Enquanto o sangue é processado, que envolve tipo sanguíneo, sorologia para hepatite, sorologia para HIV, sorologia para doença de Chagas, algumas doenças que poderiam ser transmitidas pelo órgão, transplantado em outra pessoa. Uma vez que isso está correndo, a central estadual é avisada, olha, temos um paciente masculino, 19 anos, 1,70 m, 80 quilos, que está no caminhar de doação no Hospital Mário Gatti Campinas. O que é a central estadual? Aí é tipo sanguíneo A positivo. Beleza, olha, dentro da turma do A positivo, na fila do transplante tem um paciente precisando de um fígado em São José do Rio Preto. Beleza. Olha, tem um rim para um paciente em Mirassol. Olha, tem uma córnea que pode ir para Sorocaba. Tem um paciente na lista com essas peculiaridades. Beleza? A família vai doar? Vai doar. Ótimo. Coração e pulmão, eventualmente o coração fica conosco na Unicamp, com a equipe nossa. Eventualmente pulmão vai para o INCOR, vai para o Einstein, Sírio. Então a equipe deles vem buscar. Isso também é um quebra-cabeça. A equipe de cada hospital eles têm que estar vai aqui transplantar, que tem as pessoas já Isso. para serem Prontas pra transplantadas. A isso. cidade aqui Vem. sinaliza, a OPO está acompanhando o processo e a OPO coordena essa logística das equipes, agenda o centro cirúrgico do hospital do doador. Aí nós levamos o paciente daqui para o centro cirúrgico e essa turma toda tem que estar aqui ao mesmo tempo. No sentido de que as equipes que farão a captação, elas precisam estar conosco aqui, no caso do Mário Gatti, juntas. Então tem gente que vem da Unicamp, tem gente que vem de São Paulo, quando é principalmente coração. O fato de estarmos em Campinas não significa que necessariamente o órgão ficará conosco. A lista é seguida. Então, com frequência, o coração às vezes vai para o INCOR, pulmão vai para o Einstein. Um colega de lá tem que vir para cá, num horário combinado, todos têm que estar juntos, o paciente sai de onde ele estiver no ambiente do Mário Gatti, vai para o centro cirúrgico,
Lá é feito todo o trâmite cirúrgico anestésico e as equipes começam a fazer a análise, né? Abre o paciente de cima e embaixo, começa a ver macroscopicamente, realmente, o pulmão tá bom, além do raio-x, além dos exames, eu vou levar o pulmão, retira o pulmão. Aí outra equipe olha o coração tá contraindo bem, legal, tirar o coração. Olha o rim, é de tamanho bom, não tem nada, não tem trauma. Não é infrequente. Às vezes o paciente caiu, bateu a cabeça, quando ele chega e ele vai para este momento, ele teve um trauma na região dorsal, que não teve, deixou hematoma, mas o fígado tomou um hematoma. Aí você olha, nossa, tem um hematoma no fígado. E, infelizmente, esse órgão Não vai é mais ficar. viável. Né? A enfermeira que está conosco, que é da OPO, está anotando tudo. Então, ela já sabe para onde está indo o pulmão, quem são os médicos que estão levando, que horas que saiu daqui. São eles mesmos no carro que veio do INCOR? São eles mesmos que estão levando. Então, com frequência, a Unicamp às vezes capta, põe no táxi e vai para São José do Rio Preto. Vai para São José dos Campos, rim, fígado. Vai distribuindo conforme a lista de prioridade do paciente, não que chegou primeiro na lista, mas daquele que está mais grave precisando do órgão. É ele em quem vai ser beneficiado. E que tenha compatibilidade, Sem né? E que tenha dúvida. compatibilidade. Sem Então, dúvida. esse momento, que é, como a Thalita falou, que às vezes demora, isso é angustiante para a família, às vezes demorou 24 horas até conseguir todo o trâmite nosso. Exame, Unicamp, realmente está em morte encefálica, a família captou a doação, vai doar realmente, e concatenar que as equipes estejam aqui. Às vezes a gente já ligou para a equipe estava fazendo captação em outro lugar. Olha, a equipe está fazendo captação, não tem a segunda equipe no momento. Beleza, então a gente vai. A gente pode ir amanhã, sábado, às 3 horas da tarde. Unicamp às 3 horas da tarde, todo mundo às 3 horas da tarde, então vai ser amanhã às 3 horas da tarde. Eu falei agora, às 11 horas da manhã com a família. Doutor, amanhã já perdemos doação. Não vou esperar esse tempo todo, porque é angustiante. E isso é real, tá? A família pode desistir do processo de doação a qualquer momento. A equipe da OPO, ela fica em contato direto com a família até a devolução do corpo para a família. Então, eles podem desistir deste processo de doação a qualquer momento. Quando envolve ainda o IML na sequência, né? Quando o corpo vai para o IML, vai uma lista da organização da Unicamp dizendo o pulmão foi retirado, o rim foi retirado, o que foi. Eles vão chegar lá, cadê? Né? Então, para o médico saber que esse paciente foi um doador. Né? Uhum. Aqui em Campinas, a gente ainda tem alguns privilégios para os doadores pela prefeitura. Né? Mas isso não é vinculado de forma alguma no sentido de agir. Na verdade, algumas famílias, igual o doador. Você é doador, você pode pegar uma fila mais rápida. Então, doador de sangue, né? Ou de medula. Por exemplo, medula é algo que você pode doar com facilidade. É só ir no banco de sangue e falar, eu sou doador de medula. Legal. Vivo, não praticamente indolor, tem um pouquinho de desconforto, mas é um doador de medula. Salva a gente para burro. Nossa, muita gente. E paralelamente a todo esse esquema aí para captação dos órgãos que acontecem aí no centro cirúrgico, lá no hospital, né, que a equipe está aqui para retirar o órgão, a pessoa ser transplantada, ela já está sendo ali preparada. Já está sendo preparada. Sim. Com frequência ela já está no centro cirúrgico, às vezes já no caso de um rim ou de um fígado, ela já está sendo anestesiada, entubada bonitinho, a equipe já está abrindo o abdômen, já selecionando bonitinho lá o espaço onde vai chegar o órgão novo, que vai sair o que está adoentado e vai chegar um órgão novo. Ou seja, essa questão de logística e agilidade também é essencial em todo esse processo. Sem dúvida. E ele incorpora dentro, de novo, do SUS, até a questão dos transportes, o pessoal aqui na nossa região, o pessoal do Águia nos auxilia para transporte, as Forças Armadas às vezes auxiliam também no transporte, polícia mobilizada, tudo mobilizado para que consiga acontecer o mais rápido possível. Então, a gente brinca que os chakras têm que estar alinhados. Todo mundo se esforce para que isso se alinhe. Mas tem muitas etapas de processo. Muitas etapas. É muito complexo e interessante, né? É sim, com certeza. Vocês têm mais alguma informação, algo que vocês gostariam de complementar? Eu sou doador. Em casa todo mundo já sabe. Seja você também, né? Tá morto, não tá aqui pra ver nada, então tudo bem. Eu acho que é isso, é a gente conseguir compartilhar um pouquinho de informação, quebrar um pouco dos mitos e
E talvez isso, estimular as pessoas a conversarem. O brasileiro, assim como todo latino, não gosta de conversar sobre morte, porque atrai, né? Mas respeitando, claro, as crenças de cada um, mas que a gente possa, de novo, né, dialogar, se comunicar, tirar dúvidas, entre em contato com a gente. A OPA ela está disponível não só para a capacitação das equipes de saúde, mas a gente faz atividades que possam propagar as informações. Tem o Instagram da OPA, que é op.unicamp, que está lá disponível, a gente está sempre postando. E acho que eu queria agradecer, na verdade, a todas as pessoas que fazem parte desse processo. É um processo que envolve um setor administrativo, é um processo que muitas vezes não é lembrado, mas envolve todo um setor, uma equipe multidisciplinar da área de saúde, que envolve muitas especialidades, muitas profissões ali, que nem sempre são citadas. A gente acaba focando em transplantadores, que são, claro, incríveis, mas existe toda uma equipe dando suporte para que o diagnóstico seja feito lá dentro das unidades de emergência, das unidades de terapia intensiva, e que estão cuidando deste indivíduo até que esses órgãos sejam transplantados, que estão acolhendo essas famílias. Então, acho que às vezes isso fica... A gente brinca que a especialidade da terapia intensiva, ela é um trabalho de bastidor. Mas eu brinco na O porque eu acho que também tem o seu bastidor que muitas vezes não é reconhecido. Então, acho que talvez agradecer a todos esses que fazem parte do processo, que ficam do ladinho, na sombrinha ali, mas que fazem as coisas acontecerem. Isso vai desde os transportes, centro cirúrgico e toda a logística. E pela oportunidade da gente estar aqui, divulgar, né? Tirar a Eu desinformação, acho né? que é isso. Eu que agradeço a presença de vocês e por vocês compartilharem aí tantos conhecimentos tão interessantes e necessários, né? A gente fica à disposição. Com Bom, certeza. daqui ao ano que vem, em setembro, a gente tá de volta. Não, a gente pode voltar. Claro. Precisar, a gente Vamos volta não, antes, né? e Podgat está aqui para recebê-los sempre também. Obrigado. Curtem, compartilhem e comentem, né, essas informações, esses conhecimentos tão importantes aí para que chegue ao maior número possível de pessoas. Muito obrigada e até a próxima.